Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre carne e espírito. Gálatas, capítulo 5, nos mostra bem que há uma separação entre a carne e uma separação do espírito, para que não alcance o fim desejado. E esse fim desejado é segundo a fé, porque fé é a certeza de algo que se espera, convicção de um fato não se vê. Me fizeram uma pergunta a respeito do módulo 2, ali da relação entre os casais. E aqui eu quero entrar em um mistério para responder a essa pergunta. A pergunta foi: ora, se o Espírito Santo se retira na hora da relação sexual, como pode isso acontecer se foi Deus quem criou o sexo? E aí agora eu vou explanar aqui no módulo 3 a questão dessa resposta. Em primeiro lugar, nós temos que entender que lá em 1 e 2 Samuel fala bem a história de Saul e a história de Davi. Na história de Saul, Saul perdeu ali o Espírito de Deus por desobediência. Então, por causa da ira da carne, por causa da desobediência da carne, Saul perdeu o Espírito Santo de Deus. Davi, porque era obediente, homem chorão, segundo o coração de Deus, ganhou o reinado de Saul e, em consequência, o Espírito Santo. E aí cumpre-se lá Romanos, capítulo de número 1 até o número 12, aonde fala que a carne contende contra o Espírito e há o vaso de honra e de desonra. Tem que ler todo o livro, todo o contexto bíblico, para entender onde eu quero chegar nesse assunto. Bom, questionar sem entender Bíblia, palavra de Deus, é indagação ou disputa espiritual. E aí vem as disputas da igreja. Ora, são 7 tipos de igreja: Esmirna, Filadélfia, Efésios. Tudo ali previsto em Apocalipse, capítulo número 1 ao capítulo número 3. Mas é o mesmo Espírito que está em todas essas igrejas. Está na Assembleia de Deus, está na comunidade cristã, está na Universal do Reino de Deus, está na Presbiteriana do Brasil, nas Assembleias de Deus, e na Igreja Reino de Jesus Cristo, que é a igreja em que nós congregamos. Então, a diferença é porque na criação ou no discernimento do Evangelho, muitas pessoas foram ensinadas segundo a letra. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo número 3, verso número 6, que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, carne contende contra o Espírito e Espírito contra a carne. E aqui há 2 momentos. Há um momento em que você está totalmente em Espírito e há um momento que você está totalmente na carne, no desvairos da carne, na lascívia, na impureza. A carne é algo violento. Se você não entra totalmente nos desejos da carne, você não consegue ter o gozo, o prazer, o convívio, o diálogo ali na cama. Já pensou todo homem na cama com a sua mulher começar a conversar das coisas do Espírito? Cadê a relação? Cadê a situação conjugal entre marido e mulher, entre os companheiros, segundo a lei dos homens, que até mesmo há a documentação em cartório para o ajuntamento de 2 pessoas? Cadê essa situação? Então, amado, vamos entender a palavra de Deus no profundo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, para que você entenda as profundezas da palavra de Deus, você tem que ser um homem, uma mulher de consagração, orar em espírito e em verdade, mas no fundo, tentar compreender a separação entre carne e espírito. Ora, no momento da carne, o Espírito Santo se retira sim, porque se você tivesse no momento da carne e o Espírito Santo ficasse ali pelo meio, ora, o Espírito de Deus é amor, é fidelidade, é harmonia, é comunhão, amém? É pregação, é direção, é conhecimento, é entendimento. Agora a carne é impureza, é lascívia, é ira, é desejos. São totalmente diferentes as coisas da carne, conforme Gálatas capítulo 5. Então o que gera entendimento, amado, é o Espírito Santo de Deus, conforme ali 2 Coríntios capítulo 3, verso número 6, aonde
as coisas do espírito se explicam espiritualmente e as coisas da letra se explicam segundo a palavra. Vamos entender essas coisas mais profundo daqui para frente. A questão não é debater, porque se for para debater, vamos debater. Porque Paulo também fez isso lá no Areópago. Existia um pedestal onde fala ao Deus desconhecido. E ele falou, é desse Deus que eu quero pregar. E aqui eu quero falar de algo que pessoas ficam questionando no Evangelho e acabam perdendo ali a sua relação conjugal, porque no momento lá da carne ou na noite, onde o casal está junto, ficam conversando as coisas do espírito na carne, colocando o princípio de religiosidade no meio da relação, e aí acabam desfalecendo a relação do casal, porque não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem entendimento, não tem conhecimento, e eles vão perdendo a sua relação sexual, o seu amor, a sua fidelidade carnal entre um e outro, porque ficam conversando de coisas da Bíblia. Há maridos que a mulher está dormindo, ele bate no ombro e fala, vamos orar, mulher. Ora, por acaso ela não trabalhou durante o dia? Ou por acaso ela não teve os seus afazeres? Orar juntos na madrugada tem que ser combinado antes. Tem pessoas que pensam que vai convencer o outro às mudanças simplesmente por chamar para uma oração, acordar de qualquer jeito, está na hora de orar. A brutalidade da religiosidade chegando ali no meio da relação, e isso atrapalha o casamento. Para você entender coisas espirituais, você não pode ser como o menino que bebe leite. Você tem que ser como aquele que come do alimento sólido. E para isso você tem que entender 1 Coríntios, capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 3, capítulo número 4, do verso 1 ao 5. Ora, eu não posso ser julgado por vós, e nem por tribunal humano nenhum, nem por isso me considero inocentado. Aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus. Diz ali 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 ao 5. E assim eu quero que vocês venham compreender as coisas do Espírito são separadas das coisas da carne, e ato sexual, ali, a situação conjugal, o desejo carnal, não é alcançado pelas vontades do Espírito. Entenda o que eu estou falando. As pessoas confundem muito vida de religiosidade ali com a questão conjugal, carnal, na hora do ato sexual. E que o marido e mulher compreenda isso. Ninguém aqui quer entrar no seu relacionamento ou te direcionar a isso ou aquilo, mas os desvaios da carne são diferentes das coisas do Espírito. Quando eu tento explicar isso, até mesmo em gabinete, falando com um ou com outro, esses dias eu fiz uma correção. Ou seja, eu comecei a explicar isso agora somente para o casal. Agora eu parei de tirar as dúvidas tanto da mulher como do homem, para que não gere confusão entre um e o outro. Se eu for tirar a dúvida de um ou de outro, eu tiro ali um de frente para o outro. Amado, ter sabedoria é um dom de Deus. A Deus dá sabedoria a todos. Peça e ele lhe dá gratuitamente. A Bíblia diz no livro de Provérbios, o meu povo perece por falta de conhecimento. E se você tem falta de conhecimento, peça a Deus que ele vos dará. Então, muitas pessoas falam assim, dessa forma, é que responde, pastor, com brutalidade. Não, irmão, eu estou respondendo à luz da palavra. A carne contende contra o espírito e o espírito contra a carne. Há o momento da carne e há o momento do espírito. Agora, eu não estou falando para você entrar nos desvaios da carne, aonde você vai para o mundo, para a prostituição, para a lascívia na sua profundidade, buscando relação fora até mesmo dos princípios de concordância entre marido e mulher. Está errado. Você não pode ir por esse caminho, porque aí vai lhe faltar a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. E aí vai parecer que eu tenho te ensinado coisas que não é para que você venha a entender esses mistérios. Então, o que funciona ali entre marido e mulher e dá prazer, para que chega ao ápice, não são as coisas do espírito, são as coisas da carne. E o que tu faz entre quatro paredes, amado, a vocês pertence, e não ao espírito, porque é momento da carne. Então, na hora da relação sexual, conjugal, precisa ambas as partes ter paixão.
se dedicar, dialogar, saber aquilo que o outro gosta, até mesmo antes mesmo da relação. A frase não é "foi bom para você". A frase deve vir até antes do sexo, transformada por esta outra fase. Meu bem, o que é bom para você? O que você gosta? E havendo concordância entre ambas as partes, cumpre-se ali Mateus capítulo 18, versos 18, 19 e 20, onde fala: se dois concordando a respeito de qualquer coisa, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Então há uma concordância entre marido e mulher. Deve-se conversar antes. Muitos casais perdem ali aquela noção sexual entre marido e mulher porque não conversam. Vão como bicho. Fazem de qualquer jeito. Não tem o tato, não tem o cuidado. Não consegue se relacionar, não consegue conversar antes mesmo da relação. E é por isso que muita coisa dá errado, porque os homens ou a mulher quer jogar princípios religiosos para dentro da relação. E isso é um perigo. Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro para todos os ouvintes que sexo foi criado por Deus para desfrutamento entre a relação entre homem e mulher, a concordância no casamento, segundo a lei dos homens, aqueles que estão ali atrelados a alguma responsabilidade ou contrato social, conforme Mateus 18, verso 18 ao 20. Também, amado, falar de concordância é segundo ali Romanos, capítulo 14, verso 22 e 23. Pois tudo que não provém da fé é pecado. Então a carne contende contra o espírito contra a carne, para que não alcance o fim desejado, e o fim desejado é segundo a fé, pois tudo é possível ao que crê. E ali você pode conversar com a sua esposa o que você quiser, em nome de Jesus. Então falar, amado, ao pé do ouvido do marido ou da mulher, cumpre-se a palavra também que Pedro falou, que o homem não tenha domínio sobre o seu corpo, ensino da mulher, e a mulher não tenha domínio sobre o seu corpo, ensino do marido. Então, eu quero falar de princípios de fé, conforme Hebreus 11:1, conforme Hebreus 10, do verso 35 em diante. Nós temos que falar da certeza, com o entendimento daquilo que nós entendemos da palavra de Deus, daquilo que nós dobramos o nosso joelho e falamos às claras à igreja, para não confundir essas coisas, porque senão daqui a pouco teu casamento vai virar um lixo. Se você não tem certeza e nem tem discernimento destas coisas, busca a Deus, porque Deus, ele dá a todos gratuitamente. E eu aconselho começar ali por 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e no 1 Samuel, 2 Samuel, e ali em 1 Timóteo, 2 Timóteo, em nome do Senhor Jesus, e ali em 2 Coríntios capítulo 3, verso número 6, e ali em Gálatas capítulo 5, capítulo 6. Essas coisas, amados, se discernem espiritualmente. A Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as coisas carnais carnalmente. Então são momentos da carne e momentos do espírito. Agora, você saiu daquela relação, aí você tem que andar em espírito, vigilante, cuidadoso, em nome de Jesus, para andar na presença do Senhor em espírito e em verdade. Aleluias! Entenda essas coisas, prospera no teu casamento, seja uma bênção por onde quer que você for. A graça e a paz em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia!